Sejam muito bem-vindos, amigos internautas, a mais um programa Sobriedade em Foco. Meu nome é Mário, a gente está aqui para abordar assuntos como compulsão, obsessão e falar hoje que a gente vem mais falando sobre o assunto que é dependência química, droga, tá? Então hoje a gente trouxe mais um convidado especial aqui, que é o Alexandre. Alexandre é educador da comunidade terapêutica, aqui em Cosmópolis ele trabalha. Seja muito bem-vindo, né, Alexandre? Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu vou te logo fazer uma pergunta, Alexandre. Como que funciona o processo de recuperação? Bom, primeiro, uma boa noite, né? Boa noite. O processo de recuperação, ele é um processo que ele vem para a internação, né? A pessoa vem para a internação e dura-se, em média, aí, de 4 a 6 meses, né? Podendo ser ampliado ou podendo ser reduzido, né? Dificilmente é reduzido, né? Esse processo ele é um processo meio lento, né? Ele é um processo meio difícil. A gente tem conseguido aí sucesso, bastante sucesso em alguns casos e é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que de 4 a 6 meses funciona o processo de recuperação, certo? Certo. O que se usa nesse tempo de 4 a 6 meses? Qual o trabalho terapêutico, disciplinar usado dentro da comunidade? Bom, a princípio, a pessoa chega dentro da comunidade, né, retirada das ruas, retirada do convívio, né, da ativa, a linguagem usada, né, e quando chega para dentro da comunidade, há uma certa dificuldade de adaptação, né? Os primeiros 15 dias, né, um mês, ele tem uma certa dificuldade aí de adaptação. Depois, através do tempo, ele começa a se adaptar, né? A gente usa o programa de Narcóticos Anônimos, os 12 passos, vem muito indisciplinado da rua, né? Com muitos hábitos, com muitos costumes, com muitas manias da rua, né? Enfim, não respeita regras, não tem horário para se alimentar, não tem horário para levantar. Então, tudo isso dentro da comunidade, tudo isso dentro da internação é aplicado, né, na pessoa. E a pessoa volta a ter uma vida normal, né? Acordando de manhã, tendo disciplina, cuidando das suas coisas, cuidando dos seus pertences, tendo o horário para se alimentar, participando de palestras, de temáticas, né? Enfim, é uma porção de coisa que envolve aí a recuperação como um todo. Tá. Agora me fala uma coisa. Qual que é a idade que vocês trabalham na comunidade terapêutica? A gente, na comunidade em que eu trabalho, nós trabalhamos com adolescente, né? A idade aí entre 13 até 17 anos, né? 13 a 17 anos. Isso. Você me falou que ele chega cheio de indisciplina, tá certo? Cheio de maus hábitos de rua. Como que é feita essa... Você falou que lá eles cuidam das coisas dele, enfim. Como é que é isso? Existe um cronograma a ser seguido? Isso serve para todos lá dentro? Sim, isso é uma regra estabelecida dentro da comunidade, né? Onde serve para todas as pessoas, né? Com a parte da higiene, logo quando acorda, escovar o dente, arrumar a sua cama, tomar um café da manhã, participar das atividades, ir para as reuniões, lavar, cuidar das suas coisas. Enfim, o processo é um processo de uma mudança radical de vida mesmo, né? A pessoa ela começa a se interessar por pequenas coisas, por pequenos valores que muitas vezes lá fora, dentro de casa, não tinha, ou se não, perdeu-se isso, né? Com o tempo de uso de droga, vivendo para a rua, e dentro da comunidade começa a recuperar todos esses valores. Então aqui você está querendo dizer que, por exemplo, ele tem um horário para levantar, ele tem um horário para tomar café da manhã, ele tem um horário para cuidar das coisas dele, ele tem um horário para reunião, ele tem um horário para tudo lá dentro. Perfeito. É assim que é feito o trabalho, assim? E como que funciona esse processo? Quanto tempo demora para desintoxicar um dependente químico? Olha, em média, né, são 45 dias.
né? 45. 45 dias. Mas isso varia muito de caso para caso, né? Tem pessoas que demoram um pouquinho mais, outras um pouquinho menos e assim por diante. E como a pessoa sofre com a abstinência, Alexandre? Sofre muito, né? Fisicamente ele sofre muito? Fisicamente ele sofre? Sofre. O que ele sofre fisicamente? Nossa, a gente percebe a inquietação, né? O menino chega, ele não consegue se concentrar naquilo, aonde está, no que está fazendo. A pessoa ela não consegue, ela é hiperativa, ela não consegue se conter, não consegue, ela está ali dentro da comunidade, está ali no local, mas a cabeça da pessoa está totalmente focada ainda no mundo em que vivia. Mas ela chega assim a convulsionar, não conseguir dormir à noite, ficar agressivo. Esse tipo de comportamento ela tem nesse período? Sim, em alguns casos sim, muito graves. E aí como é que vocês fazem para conter esse tipo de situação? Então, a gente tem, dentro da comunidade, a gente tem nossos profissionais, né? Que são o médico, o psiquiatra, e através a gente contém isso através de medicação, né? Passada pelo profissional. Certo. Aí, que tipos de profissionais você tem hoje lá dentro para lidar com essa disciplina toda? Porque você pode concordar comigo que o trabalho é complicado, né? Você trabalhar com criança, adolescente no caso, né? De 13 a 17 anos, num processo de recuperação, desintoxicação, ficar lá dentro internado 6 meses, isso aí para eles deve ser o fim do mundo. Então, quais profissionais você tem lá dentro? Você tem psicólogo, psiquiatra, enfermeiros? O que você tem lá? Sim, a gente tem professor de educação física, 2 vezes por semana. A gente tem técnicos de independência química, né? A gente tem psicólogos, a gente tem médico psiquiatra, a gente tem assistente social, tem pedagoga, nós temos enfermeira, enfim, temos uma equipe montada, bem estruturada para lidar com esse tipo de situação, que realmente é muito complicado quando se trata de adolescentes. Quantos meses você está trabalhando, quantos anos você tem de experiência com isso, Alexandre? Olha, que eu conheci Narcóticos Anônimos já são 10 anos, mas assim, de experiência de trabalhos, vamos dizer aí que uns 5 anos. 5 anos. Vou te fazer uma pergunta para você. É um dom lidar com isso daqui, eu não tenho a menor dúvida que isso é um dom. Como que você chegou nessa, Alexandre? Como que você chegou, você poderia trabalhar com uma série de outras coisas, como é que você chegou para trabalhar e ser educador de uma comunidade terapêutica? Assim, a princípio, não era bem o objetivo que eu tinha para a minha vida, né? Não era esse, mas algumas situações me levaram a isso, né? Eu tinha meu emprego na rua, também sou um dependente químico, hoje em recuperação, né? E, assim, durante muitos anos, durante muito tempo, eu persisti, né, em algumas insanidades e alguns erros na minha vida e que não me levaram a nada, né, que me levava sempre de volta ao mesmo lugar, ou seja, me levavam sempre de volta às drogas, à destruição. Até que chegou num determinado momento em minha vida que, através de um despertar espiritual muito profundo, né, eu durante muitos anos da minha vida não acreditava em Deus, né. Eu passei a acreditar em Deus depois que eu parei para refletir e vi muitas situações da minha vida onde pessoas que por muito menos que isso, né, ou morreram ou estão presas até hoje. E Deus me deu o livramento de muitas situações. Então, assim, sempre que eu tentava outros caminhos, Deus sempre me trazia para o mesmo lugar. E aí eu comecei a perceber, eu comecei a refletir sobre isso, o que realmente Deus tinha para a minha vida, sabe? E eu comecei a me envolver com esse trabalho e foi aonde eu comecei a me dar bem, a minha vida começou a caminhar, tive algumas perdas irreparáveis, familiares, materiais, mas enfim, eu acho que eu conquistei muito mais, eu acho que com essas perdas eu cresci muito, né? E despertou em mim, eu fui descobrir em mim esse dom, né, de trabalhar como coordenador, como educador, né, dentro de uma comunidade, porque com a vida que eu vivi
na ativa, que a gente costuma falar no uso de droga, eu aprendi muita coisa. Então eu tenho muita coisa para passar para as outras pessoas. Então isso não pode ficar só para mim, isso eu tenho que passar para outras pessoas da mesma forma que um dia eu recebi, né? Da mesma forma que um dia eu aprendi, demorou um pouco, mas eu aprendi, hoje eu sinto essa necessidade de levar a outras pessoas que têm o mesmo problema que eu e que precisam de ajuda. Muito bem, Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa, parabéns. Você falou de Deus, aí quando você fala de Deus, você tem que falar de espiritualidade, você falou de programa de 12 Passos, que é o programa utilizado lá por você, juntamente com os seus outros profissionais que você tem lá. E a família, Alexandre, como se trabalha essa família doente? Porque a gente bem sabe que quando o adolescente está na vida do uso da substância química, da sua droga de preferência, a família acaba se tornando dependente desse menino. E muitas vezes chegam a desfazer famílias por conta do uso de droga, por causa de prisão, ou por causa de brigas, de violência, que hoje a gente está vendo todos os dias aí. Como se trabalhar essa família? Eu costumo dizer que a família é o mais complicado, né? Em alguns casos. O porquê? Porque a gente traz o adolescente para a família, mas assim, às vezes a gente vê um menino na rua e julga o menino, ou sei lá, seja lá o que for a pessoa, e é muito fácil julgar, né? É muito fácil a gente olhar e apontar, olha lá o drogado, olha lá o bandido, o marginal, seja lá o que for. Agora, para ajudar são poucas gente. E quando a gente percebe, quando a gente olha para esse lado da família, a gente vê que são poucos os que têm alguma referência dentro da família. E isso é muito importante no processo de recuperação, né? Em alguns casos, dentro de casa, há muitos episódios de pai alcoólatra, de mãe alcoólatra, de pai dependente químico. Então, você traz a pessoa, um adolescente ou um homem formado, seja lá qual for, que tenha o problema da dependência química, você traz para o tratamento, automaticamente, você tem, por fora, você tem que fazer um trabalho com a família também. Porque quando esse menino retornar, quando acabar o processo de recuperação, que ele vai ressocializar e voltar para a família tem que estar preparada para receber esse adolescente, né? Então não adianta esse menino ele vir para a recuperação, ele aprender o que pode, o que se deve, o que não se deve fazer, e quando voltar para dentro de casa, a casa está uma bagunça. Ele vai encontrar uma casa uma bagunça, o pai bebendo, a mãe usando droga, ou vice-versa. Esse menino ele não vai ter referência nenhuma, né? Ele não vai ter força, ele não vai conseguir levar adiante tudo aquele tempo, né, que ele ficou dentro da comunidade, que ele ficou internado, e o conhecimento, a sabedoria que ele adquiriu, quando volta para dentro de casa, quando volta para a família, encontra uma família toda desestruturada. É muito difícil, né? E é um processo triste, né? E realmente acontece. Então podemos dizer que para você se manter sóbrio, você precisa, em primeiro lugar, da sua família, ou não, minto. Em primeiro lugar, você precisa de Deus, de espiritualidade. Perfeito. Em segundo lugar, vem a sua família. Em terceiro lugar, vem um programa de Narcóticos Anônimos. Como que funciona esse programa? Como que a pessoa, existe esse suporte aqui fora depois que ela sai do processo de recuperação? Sim, existe. Existem as salas, né, de Narcóticos Anônimos, onde a pessoa ela dá continuidade. Nós já acostumados, nós costumamos dizer que eles dão uma manutenção, né, daquilo que foi feito. É a mesma coisa, né, como se fosse uma peça de um carro, ou um carro quebrado, alguma coisa assim, um carro, você sempre precisa da manutenção, né? Você compra um carro novo, com o tempo ele vai se desgastando e você precisa da manutenção. É a mesma coisa do dependente químico. Com o tempo, porque assim, quando o dependente químico ele está numa situação difícil, para ele procurar ajuda, é muito fácil para ele procurar ajuda. Você entendeu? E quando ele consegue essa ajuda e consegue se reerguer, muitas vezes ele deixa tudo aquilo que ele aprendeu de lado e volta à velha maneira de ser.
Por quê? Porque quando ele volta para a família, volta para a rua, ele deixa de dar manutenção. Ele deixa de frequentar as reuniões, ele deixa de ir à sala, ele deixa de buscar a Deus. Então, ele acaba priorizando outras coisas em sua vida e acaba esquecendo que ele tem uma doença progressiva, incurável e fatal. É onde muitos recaem e voltam ao uso de droga de novo. Alexandre, com a sua experiência, quem mais a gente poderia envolver? Por exemplo, sociedade, poder público, saúde. Quem mais a gente poderia envolver nesse trabalho e poder enxergar, apesar que está divulgando assim amplamente na televisão, a gente está vendo todo dia falar disso, a gente liga a televisão, é disso, final de semana é isso, é violência, é droga, violência, é droga, droga, violência, é o que mais a gente vê na televisão. Você acha que existem culpados para esse dependente químico? Existe culpa de alguém nisso? Existem, né? Existem culpados, sim. São muitos os culpados, né? Mas se eu for ficar aqui citando nomes, né? A maior culpa é do próprio dependente químico, né? A maior culpa é dele. Mesmo passando por toda a dificuldade, muitas vezes pela situação financeira e por várias outras coisas, ele acaba... Porque assim, eu não sei, né? Às vezes... acaba entrando numa dessa de bobeira, às vezes sem saber até o que está fazendo. Né? Por que eles usam a primeira vez? Qual que, assim, pela sua experiência, o índice, ele usa por quê? Curiosidade, um vizinho que deu, ou porque ele quis, na escola. Qual o primeiro uso? Isso depende muito, né? Pode ser uma influência de um amigo, pode ser... a turma que ele anda, aí chega um rapaz e apresenta droga, aí um usa, o outro usa, e ele, para não se excluir, né, o que acontece? Ele vai e ele acaba usando também, né, ou por curiosidade, né. Eu conheço pessoas, é curioso, essa pergunta ela é até interessante, porque eu conheço pessoas, isso já aconteceu do meu lado. Eu conheço pessoas que usaram a primeira vez e tiveram uma péssima sensação. Né? Passaram mal, vomitaram e nunca mais procuraram, nunca mais foram atrás. Você entendeu? Mas, infelizmente, essa é a minoria. É a minoria. Porque a maioria que experimenta gosta e dali para o vício é muito rápido. Eu vi num livro eles chamam, a psiquiatria chama como fator X. A cada 10 pessoas que experimentarem a droga, um vai se tornar dependente. Né? Então, cada 10 que experimentarem, um vai se tornar dependente. Chamado de fator X. Eu digo de uso compulsivo, tá? Que existem aqueles usos sociais que a gente sabe, né? Aquele cara que só bebe no final de semana, aquele cara que dá uma ousadinha, uma cheiradinha no final de semana, e existe o uso compulsivo dela, aquele cara que usa todo dia. Então, a cada 10 pessoas, uma vai se tornar uso compulsivo. Eu vou além, eu acho que hoje está defasado essa porcentagem aí. Na minha opinião, eu acho que está muito maior. Né? Por conta até mesmo do crack, né? Exatamente. Está muito maior essa porcentagem aí no dia de hoje, porque a situação está se tornando, a gente vê aí na própria televisão, que a situação está se tornando cada vez mais grave. Está se tornando uma epidemia. Certo. Alexandre, você assistiu o Fantástico ontem? Um pedaço eu assisti, sim. Você viu a matéria de falou como é que nos Estados Unidos está se tratando a droga? E essa matéria eu não cheguei a pegar essa parte. Então, nos Estados Unidos hoje eu fui procurado, algumas pessoas falando sobre isso, está se tratando da seguinte forma: pega o dependente na rua, se for comprovadamente dependência, que o cara é um dependente químico, ele vai ter que frequentar uma sala 2 vezes por semana e levar para a juíza um comprovante que ele frequentou a sala 2 vezes por semana. Se ele não fizer isso, ele é preso. Você acha que isso pode funcionar? Isso nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil... Para ser sinceramente, eu acho que não funciona, né? Porque o nosso sistema aí carcerário aí é precário,
né? A gente vê aí as cadeias que a gente tem por aí superlotadas. Se for fazer isso, eu acho que não funciona. Eu acho que o certo seria centros de referências, aí, centros de treinamento, centro de recuperação, né? Eu acho que seria o ideal para essas pessoas, porque não é tão simples assim, né, como se pensa. A pessoa realmente ela precisa de uma internação, ela precisa ser tirado do convívio, né, daquele convívio Pra que ela... poder quebrar vínculos. Exatamente, ela precisa ser retirada daquele convívio, né, e para poder ter um conhecimento mais aprofundado do que o que se passa na vida dele, o que é realmente o uso de droga, porque tem muita gente leiga que não sabe, né, que a dependência química é uma doença, né, quando a realidade está aí, na televisão, no nosso dia a dia, a gente sai para a rua, a gente vê, e muita gente discrimina, mas na realidade é uma doença e ela precisa ser tratada. Então eu acredito que você conter com cadeia, com prisão, isso vai trazer mais revolta, a minha opinião. Eu acho que centro aí de recuperações o governo, né, o próprio governo, acho que deveria investir mais em centros de recuperação aí, que eu acho que é a melhor solução para esse problema. Eu vejo assim que se parte mesmo da indisciplina, começando dentro da própria casa. Eu acho que a carência da saúde é muito grande, eu acho que precisa se melhorar muita coisa. Assistência social também, desemprego, a gente trabalhou muito tempo com escola e desemprego que existe, em pais separados, é uma desestrutura familiar completa, né? Creio também naquilo que você falou, de tratar a família é muito pior do que tratar o dependente químico, porque o dependente químico, quando ele chega para pedir ajuda, ele já chegou no fundo do poço, ele não tem mais para onde ir. Para ele chegar, sair da casa dele e ir para uma comunidade terapêutica, se tratar, é porque ele não tem mais saída. E ele nunca chega pelo amor, ele só chega lá pela dor, né? Ou o Ministério Público que mandou porque ele cometeu algum crime lá fora, ou porque ele está devendo para o traficante, ou porque a mãe dele pôs ele para a rua, enfim, algum motivo ele tem para estar lá dentro do internado. Caso contrário, ele não se trata. Então nós precisamos recolher essas pessoas, fazer um trabalho de redução de danos com eles inicialmente, se for o caso, para você reduzir esse dano social, esse dano para a nossa saúde pública que vem causando isso. Então, é muita coisa que precisa ser feita ainda. A gente está muito cru, a gente está andando a passo de tartaruga em relação a tratamento de dependência química. Muita gente desconhece ainda como uma doença, né? Muita gente não reconhece como uma doença, muita gente reconhece como sem vergonhice, como safadeza, e não é isso. Alexandre, nosso tempo se esgotou. Eu quero te chamar aqui numa outra oportunidade, foi um prazer ter você aqui. Queria agradecer demais ao nosso amigo internauta que esteve mais uma vez com a gente aqui presente, dando audiência. E sejam muito bem-vindos. Toda segunda-feira a gente vai estar abordando um tema polêmico aí para vocês e vamos estar conversando de frente a frente com vocês aí. Mandem suas perguntas. Nosso telefone é 19 9166 2879. Muito obrigado e uma boa noite para vocês.